Mas eu escutei algumas pessoas comentando o prêmio de melhor, comentando os indicados de melhor montagem, né? E falando que de todos os indicados, Pecadores tem a montagem menos memorável, que tipo, não tem nenhum problema com a montagem, não tem nada de errado com a montagem, porém não tem nada de marcante na montagem, assim como os outros 4 indicados têm alguma questão que ficou bem marcante, né? Então, eu sinceramente acho que eu até concordo com isso. Eu acho que assistindo Pecadores, a montagem não foi uma coisa que necessariamente me chamou a atenção. Mas aí eu aproveitei pra pegar uma cena de Pecadores que eu gosto, e eu acho que, ao contrário, ela é bem ao contrário do que a cena que eu acabei de mostrar do F1, né? Porque no F1, o que eu tava falando? Que a cena que a gente tava vendo, tudo tava acontecendo espacialmente em locais muito diferentes, né? Então a montagem tinha que conectar todas aquelas coisas. Essa cena de Pecadores é diferente, ela faz uma blocagem bem clássica, do tipo, a gente vai ver todos os personagens em cena juntos, e provavelmente tem bastante cobertura de cena, ou seja, provavelmente toda aquela ação foi entregue para o montador acontecendo nos planos abertos, nos planos médios, nos planos fechados, e aí cabe ao montador escolher em que momento ele vai estar em cada plano, né? Então, deixa eu passar a cena aqui para vocês. Acho que essa aqui eu vou comentando mais ou menos ao mesmo tempo, porque ela é mais tranquila, querendo ou não, é uma cena um pouquinho mais clássica. Aquela de F1 tinha muita coisa acontecendo, eu queria deixar vocês assistirem uma vez, pelo menos. Tá, então vamos começar. A cena começa aqui no Smoke e no Stack. Aí a gente, então, tá vendo os personagens e vai pro contraplano, então, do que eles estão assistindo, né? Ponto de vista. Personagem, ponto de vista. O carro tá chegando. Aí o carro vai entrar no plano anterior que a gente já viu. E aí agora aqui começa a blocagem de cena. Todos os personagens estão no mesmo plano, né? No plano aberto. Então, nessas situações, a montagem clássica, o que a gente faz? A gente deixa a ação acontecer no plano aberto, pra audiência entender o que tá acontecendo no espaço. E aí, quando o diálogo começa, ou quando uma ação mais específica começa, aí tu vai pro plano fechado, ver o que vai acontecer aqui. Ó, ele abriu a porta, ele vai descer. Aí, quando ele olha pra eles, aqui ele vai fechar a porta, né? É a ação de fechar a porta, ele aproveita pra fazer o corte. A legenda tá errada, tá? Ele só perguntou, você é o fulano? E aí ele perguntou aqui, vocês são irmãos? E ele vai fazer uma piadinha aqui. Não somos primos. Aí ele ri. Aí aqui é uma técnicazinha de tu colocar um plano de reação que esteja emulando a reação da audiência, né? Então tem essa piadinha aqui do... Eu nunca lembro qual deles é o Smoke, qual que é o Stack, mas enfim, a piadinha aqui de um dos Michael B. Jordans, que ele fala, vocês são gêmeos? Não, pô, somos primos, os caras são iguais, né? Óbvio que eles são gêmeos. Aí ele fala, essa piadinha é boa, corta pra ele rindo. Aí eles entram no galpão, né? Então, de novo, a mesma lógica. Plano aberto pra apresentar o espaço, mostrar onde os personagens estão no espaço, e aí depois começar a cortar pros planos fechados. De novo na ação, ele vai estar caminhando. E aí vai cortar pra ele. Aí vai cortar pro irmão, né? Aí o irmão dele vai, observar alguma coisa no chão. Aí ele olhou pro irmão, ó. Ele tá vendo que o irmão dele tá vendo alguma coisa no chão. E aí ele também vai olhar pro chão. Aí ele vai fazer a pergunta, vocês já lavaram esse piso? Tá errada, a legenda aí tá errada, né? Mas... Vejam como essa lógica ela tem que ser construída na montagem com o plano contra plano. Do tipo, eles não estão comentando sobre o chão, porém existe uma motivação para a pergunta. Essa motivação tem que ser apresentada em cena, tem que se construir. Então por isso que teve esse vai e volta de um olha pro chão, o outro olha para ele olhando, aí ele também olha pro chão e aí ele faz a pergunta. E isso que eu fui fazendo, de ir narrando o que tá acontecendo em cada plano, é um recurso que a gente usa, às vezes, quando a gente tá conferindo a nossa própria montagem. Tu monta uma cena lá, muitas vezes, às vezes tu tá numa deadline, tem que montar rápido, né? Então tu monta rapidinho a cena lá, o máximo que tu consegue, e aí depois pra ver se tu construiu a cena corretamente, aí tu começa a assistir a cena e
meio que falar em voz alta, ou falar na própria mente, né? O que tá acontecendo em cada plano, meio que pra acompanhar se todas as ações, se todos os beats do roteiro estão lá, né? Yeah. What was on 'em? Não, o que tava no chão? I thought y'all was dead set on buying the place. Aí aqui ele vai. Aqui o que tá mostrando? Tá mostrando o personagem meio que fazendo um ato de desrespeito, né? Do tipo, eles estão meio que fazendo questões antes de fazer a compra. E aí o personagem quer pagar de tipo, o que vocês estão fazendo esse monte de pergunta aí? Ele dá uma cuspidinha no chão pra mostrar o desgosto dele, né? E aí, nesse momento, ele tá aqui, sozinho no plano dele ainda. Aí, ó, eles trocam um olhar. Boys, here. Just grown men. Grown men money and grown men bullies. Aí eles vão começar a se... Eles vão tocar na arma. Pra mostrar que estamos todos armados aqui. Aí eles vão começar a caminhar em direção... E aí olha como é que é feito esse corte aqui. Ele vem caminhando do lado esquerdo pro lado direito do frame. E aí ele vai entrar continuando na mesma fluidez, do lado esquerdo pro lado direito do frame. Enquanto isso, o outro vai aparecer lá no fundo, ó. Lembra que eu tava falando de blocagem de cena? Que provavelmente, pelo que a gente tá vendo aqui, essa cena deve ter sido gravada de todos esses ângulos. Então, existe um plano aberto dessa movimentação de cena acontecendo. Teoricamente, a gente poderia ter sido feita uma montagem onde, que nem a gente fez lá na parte do carro, ele faria montagem pro plano aberto pra mostrar o Smoke e o Stack aqui se direcionando, né, mudando de espaço pra mais próximo desse outro personagem aqui. Porém, eles escolhem ficar no plano fechado. Por que é essa escolha? Porque muitas vezes, quando a gente corta de um plano fechado para um plano aberto, tu tá meio que liberando a atenção, de certa forma, né? Se tu tá no plano fechado, tu tá bem dentro da emoção do personagem. Quando tu vai pra um plano aberto, tu tá, digamos assim, relaxando a audiência, né? Não tá mais naquela sensação de tensão. E aqui, a sensação que se queria criar, que precisava se criar pra cena, era exatamente o contrário, era de aumento de tensão, porque o cara foi desrespeitoso com eles. Então, tanto que um deles ainda dá uma olhadinha pro irmão, do tipo, isso com certeza vai causar uma reação no meu irmão. Então, aí a gente opta por ficar no plano dele, deixar os dois entrarem no plano dele sem mostrar o plano aberto antes, exatamente para causar essa sensação de espaço sendo invadido. Aí ele já começa a mudar a atitude nele. Não, nem foi isso que eu quis dizer. Aí eles falam, a gente vai levar. Agora veio pro plano aberto, porque eles fecharam a negociação. Então agora a audiência pode relaxar, porque o cara também relaxou. Ele fez o comentário dele lá, não deu certo, ele tomou uma pressionada e aí eles aceitaram. Não, então tá, a gente vai comprar. E aí ele pegou o dinheiro. Aí agora volta pros planinhos fechados. Aí agora a gente tá nos dois... Isso é direção também, né? Agora o plano contra plano, antes a gente tava em planos individuais, né? Agora que a negociação foi feita, o plano contra plano tá entre os dois juntos e o outro personagem, porque eles estão eles estão do mesmo lado do acordo, digamos assim, né? And if we see you or any one of your clan buddies cross our property line, we gonna kill them right where they stand. Tá, eles vão ter esse diálogo aqui. Ele vai dar essa mentirinha aqui de não, Ku Klux Klan nem existe mais. E eles fazem aquela cara de tá bom então. Ó, e aqui interessante, eu gosto dessas coisinhas de montagem. O personagem vai perguntar: o que vocês pretendem fazer com esse lugar? Aí corta pra eles, com essas carinhas de safado, eles não respondem. Aqui um outro... mais um outro crossfade, a gente tinha visto um crossfade bem utilizado lá em F1. E aqui temos um outro crossfade bem utilizado. Se em F1 a gente usou o crossfade, eu fico falando da gente como se eu tivesse feito parte da montagem, né? Mas se no F1 eles usaram o crossfade para representar uma passagem de tempo, aqui ele está sendo usado para representar também uma transição de espaço. E, ao mesmo tempo, começar a fazer começar a plantar o que vai acontecer no futuro do filme, que isso aqui também é uma cena logo do início do filme, né? E de novo, é um crossfade do plano
de um plano fechado para um plano aberto. E ó, o que eu acho legal de quando se trabalha com crossfade é quando tu vai realmente brincando com essa ideia de fazer uma imagem a partir dos dois planos que estão se fundindo, né? Então aqui, se vocês forem ver, o Sam, que vai ser o personagem que vai aparecer na próxima cena, tá começando a aparecer entre eles dois, né? Do tipo, eles estão rindo, pensando no que eles vão fazer, e eles já estão em mente que eles vão indo lá buscar o Sam, né? Mas aí, principalmente aqui inicialmente, a gente vê o Sam sozinho. Plano aberto do personagem caminhando. Plano aberto, mas já não tão aberto, do personagem chegando num local, contexto. Ele entra, aí a nossa visão do personagem. E aí o contraplano do que o personagem tá vendo, né? Então se estabeleceu a linha de diálogo. You're up off early, son. Like you say, jump on the work. Don't let the work jump on you. Aí eles vão ter esse diálogo aqui, falando que estão trabalhando, que ele terminou a cota dele do dia. E aí ele olhou pro, né? Tem aqui a motivação do corte ao olho dele, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, ele tá olhando pro pai. E aí aqui o olho dele vai mudar. E aí então a gente cortou pra mostrar o que ele tá vendo, né? Então o olhar foi a motivação do corte. Isso é uma coisa bem legal de prestar atenção se vocês fazem montagem. O olhar do personagem, ele é sempre uma boa motivação pro próximo corte. I brought it in here. Aí, como ele olhou, o pai dele também viu ele vendo, ele já tá mencionando, né? E agora voltou pro pai dele. Isso também é uma coisa bem comum de montagem. Tu vai cortar pra um personagem, pra um objeto, e aí depois tu vai voltar pro outro personagem, porque aquele objeto é o que tá correlacionando eles em cena, né? O que tá conectando eles em cena. Pelo menos nessa parte do diálogo, né? Aí aqui ele vai entrar no espaço do pai. 10:13. Ó, aqui ele vai pegar, isso é direção também, né? Ele vai tomar o lugar do pai, que é o que o pai gostaria que ele fizesse, né? Que ele se torne um pastor igual ao pai. Accept what is common to mankind. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when Ó, ele fechou a Bíblia. He will also provide a way out so that you can endure. Now, Pop, Plano aberto. if you don't mind. Ó, pra mostrar a ação. For what, boy? Where you gotta be that's more important than being in the house of God? I've been working all week, Pop. Plano contra plano, depois ele pergunta que lugar é mais importante do que a igreja, né? I'll be back in town for service in the morning. Ele fala, eu vou voltar a tempo Son? do serviço amanhã. You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. Essa frase é muito boa. Little cousin, come on out. Ó, lembra que eu tava falando lá no início, quando a gente comentou a montagem do F1, que tinha, a sequência começava com o carro saindo do cockpit, terminava com o carro chegando no cockpit? Aqui a gente começou a sequência com o Smoke e o Stack observando o carro chegando, que ia negociar com eles. Aí no meio da cena, no meio da sequência, a gente tem o personagem perguntando o que eles vai fazer com o lugar que eles acabaram de comprar. É quando a gente vai pro Sam. E aí, quando a gente tá terminando a sequência, o carro tá chegando pra buscar o Sam, da mesma forma que o carro chegou no início da cena. Ou da sequência que seja, né? No caso, dá pra argumentar que são duas cenas aqui. Mas é uma sequência de montagem, eu diria. Gonna get him back to you in one piece. Well, look at you. E aí depois vai começar uma sequência completamente diferente. Às vezes, por mais que... aqui tem duas cenas, né? Isso aqui é uma cena. E isso aqui é outra cena. Só que essas duas cenas fazem parte da mesma sequência de montagem. Eu fico pensando, se eu tivesse montando esse filme, eu estaria pensando nessa sequência aqui como uma coisa. Porque ela começa aqui com a chegada do carro.
e ela termina aqui de novo com a chegada do carro. Tanto que o assunto que vai começar aqui depois, já dentro do carro, é um capítulo já diferente um capítulo diferente do que aconteceu aqui, né? Que todo esse capítulo aqui é eles comprando o local e planejando o que vai acontecer com o local, né? Que eles indo buscar o Sam lá já é parte disso, porque ele vai tocar lá, né?